Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje, o Expresso com Conteúdo é com o Godofredo. Godofredo, muito obrigada por estar aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar para ele se apresentar, mas hoje a gente vai falar sobre o comportamento ético empresarial e ninguém melhor que o Godofredo para falar sobre isso. Godofredo, se apresenta um pouquinho que todo mundo vai entender o porquê que você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Não sei se sou a melhor pessoa, mas fico muito feliz pelas suas palavras. Bom, pessoal, eu me chamo Godofredo de Souza Dantas Neto, sou um advogado especialista em ética empresarial e tenho a felicidade de hoje presidir o IBDE, que muitos de vocês podem já ter tido contato, conhecer, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Isso potencializa e fomenta ainda mais a minha atuação nesse segmento ético empresarial por conta das interações que o Instituto me proporciona. Uma delas é essa de estar aqui falando para vocês e com a participação no canal da Isabela. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Vamos lá, as perguntas que são bastante trazer um ponto muito reflexivo para o pessoal, porque por vezes parece que falar de ética é algo muito abstrato. Só que você não vê como uma forma tão abstrata assim, né? E o Instituto ele fomenta o estudo do direito e da ética empresarial. Então, puxando antes da gente falar assim das empresas, puxando um pouquinho para o caminho da sociedade, você vê o direito cada vez focado mais no comportamento humano ou ainda no sentido muito punitivo? Olha, o caráter punitivo do direito, ele é inafastável, né? A necessidade da sociedade instituir normas que sejam consequências das condutas que são tidas e havidas como inapropriadas, ela serve de controle social e isso é indispensável. A história humana demonstra isso. Mas nós evoluímos muito e hoje a compreensão de que o direito serve não só para punir, mas também para nortear as condutas antes delas serem praticadas, é um viés que a gente não pode desconsiderar de forma Cultura alguma. preventiva, né? Muito importante. Eu diria até que se nós assimilássemos essa importância da prevenção no nosso cotidiano, Isabel, não só pensando no universo corporativo, não só pensando nas condutas que nós temos em sociedade, mas até entronizando isso mesmo dentro de nós, para que a gente possa, sempre que for praticar algum ato, falar alguma coisa para alguém, refletir um pouquinho antes, entender se aquilo dali é o que deve ser feito mesmo e pensar que, a depender do que nós temos intenção de fazer, nós podemos incorrer numa conduta que seja punida. Então você vê essa mudança no comportamento humano, por mais que o direito tenha essa parte de punitiva, porque tenha que ter, e quando a gente fala do compliance, mesmo sendo ele trazendo essa cultura, né, preventiva, também tem a parte punitiva, mas você vê esse comportamento humano cada vez fazendo parte mais da sociedade, da gente se importando mais com isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o, a história humana recente, ela nos traz uma série de lições, né? E essas lições estão sendo aprendidas por nós. Nós temos assimilado muitos valores e, principalmente, nós temos tido a oportunidade de enxergar um pouco o mundo pelo olhar do outro. Essa cultura de tolerância, essa cultura é, de ter um novo olhar, que não aquele nosso próprio, individual, com os nossos valores, mas também um olhar compreensivo para aquilo que o outro tem como personalidade, para aquilo que o outro tem como compreensão do mundo, tem nos ajudado demais, aí já puxando um pouquinho, nas questões éticas empresariais. São instrumentos e mecanismos de ponderação das condutas, como a gente falava há pouquinho, né? É aquele pensar antes. E pensar olhando sob a ótica do outro é ainda melhor para que a gente tenha um ambiente mais qualificado. Sim, a gente acaba até entrando naquele conceito mais de compliance comportamental, né? Sim, E que na verdade é uma virtude, deveria ser uma virtude do ser humano, o olhar também para o outro, se colocar no lugar do outro,
Não só aquela conduta do bater o martelo, até porque o compliance não é uma área que deve ter essa questão do bater o martelo. Mas agora indo para uma parte, então, um pouco menos abstrata e indo mais para concreta. Por que que na sua visão, eu acho que é uma pergunta de milhões, mas por que que na sua visão você ainda acha que as empresas têm essa dificuldade de ver o de não ver, na verdade, o compliance como apenas regras, de atrelar ele mais esse comportamento ético, porque parece que quando a gente está dentro das empresas, seja num compliance interno ou através de consultoria, e a gente fala sobre esse termo de termos éticas, de sermos pessoas éticas, de termos condutas de acordo com os valores da empresa, parece algo muito abstrato. Então parece que as próprias empresas veem o compliance como algo muito só de regras, só jurídico. E não é. E não é. Não é. Bom, eu tenho refletido bastante sobre essa questão de como disseminar a cultura e fazer isso de uma maneira que não seja com base simplesmente no argumento de que é uma norma e deve ser seguida. Ou é uma norma e se você não seguir você vai ser punido, que é justamente o início da nossa conversa. E o que eu penso é o seguinte, primeiro as empresas elas precisam estabelecer propósitos muito claros. Perfeito. Essa questão do estabelecimento dos propósitos, de como, do que se pretende com aquela atividade empresária é fundamental. Mas ter propósito por si não garante que toda a organização vai estar envolvida com esses propósitos que são, vamos dizer assim, definidos pela alta direção, pelos fundadores. Para que isso ganhe corpo, para que isso se transforme numa cadeia e para que seja assimilado por toda a organização, existe uma expressão que eu tenho usado ultimamente, que é a seguinte: é preciso fazer sentido. E só faz sentido para alguém se a corporação cria sentido. Então, ter o propósito é fundamental, mas é preciso criar sentido em relação a esse propósito, porque é isso que gera identidade, identificação dos colaboradores, dos stakeholders com aquele propósito da empresa. Fazer isso não é fácil, é uma coisa muito difícil. É um processo. É um processo, e é um processo muitas vezes lento, é um processo muitas vezes que esbarra em determinadas práticas que já estão assimiladas e precisam ser modificadas, e esse é o grande desafio. Criar sentido, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho mais sobre isso, significa que você tem que ter a compreensão do olhar do outro. Porque nem todos os colaboradores enxergam o propósito da empresa da mesma maneira. Para alguns, pode não fazer sentido nenhum. Para outros, aquilo pode ser algo de um significado muito importante. É aquela teoria do 60-20-20, né? Pois é, ela dá uma métrica muito importante. E aplicar e fazer criar sentido de formas diferentes para aqueles que têm olhares diferentes. Isso é muito importante de que seja observado pelas corporações, é muito importante que a gente insista sempre nesse mantra, porque só assim ele vai se solidificar e a gente vai conseguir utilizar esse mecanismo tão importante para atingir os nossos objetivos de qualificação do ambiente de negócios. Nossa, e foi relevante isso que você mencionou sobre essa questão do propósito, porque antes, quando a gente falava sobre propósito, seja profissionalmente falando no sentido da nossa carreira, ou até mesmo da organização ter um propósito, era romantizar. E hoje a gente vê que é estratégia, porque apenas consultorias de negócios já falavam disso e ainda tinha um certo preconceito. E cada vez mais, até o IBGC traz pra gente que a organização tem que ter propósito. Então, parece que eles estão fazendo de uma forma a cercar a empresa, entender que a empresa tem que ter a cultura, que tem que ter a ética, não é mais só um fator de conceito, não é só um fator isolado, né? Exato, e o propósito é aquilo que te dá a direção, porque você sabe onde você quer chegar, né? É simples, assim, pensar na ideia é muito simples, né? Os mecanismos que você vai ter que criar e as ferramentas não são simples. Mas a ideia é essa direção, é a bússola. Vamos pensar, é a bússola, é a direção. Vamos pensar numa estrada, né? O propósito está lá no fim da estrada, é onde você
pretende chegar, o que você quer atingir. É evidente que nesse caminho você vai tropeçar, você vai encontrar obstáculos e vai precisar vencer eles. Você vai ter mais força para fazer isso quanto mais claro e mais objetivo for o seu propósito. E fazer com que as pessoas se movimentem por essa estrada demanda criar para elas sentido, para que elas caminhem, enxerguem aquele propósito no final e estejam motivadas para chegar até lá. Nossa, perfeito. Podíamos encerrar aqui com toda essa aula sem fala, gente. Os meus convidados são de alto nível, mas ainda tem mais algumas coisinhas. Eu queria falar pro empresário que assiste a gente e quer elevar o nível ético da empresa dele agora. Por onde você considera que ele tem que começar? Justamente Uma pergunta por ampla, onde. né? Não, mas é justamente por onde nós acabamos de falar. Primeiro, estabelecer propósitos, tornar esses propósitos muito claros. Esses propósitos eles não podem ser hoje admitidos como eficientes, eficazes, se eles forem propósitos exclusivamente de ordem financeira e econômica. As pessoas hoje demandam mais do que isso. Elas querem mais do que isso. Há uma compreensão muito clara no universo corporativo, é, nessa etapa da experiência humana que nós estamos vivenciando, de que é preciso ter valor. E valor necessariamente não se Não somente resume o a questões financeiro. econômicas e financeiras. E aí, então, a primeira coisa que um empresário, que um fundador de empresa, um agente de alta direção precisa fazer é estabelecer os propósitos de forma muito clara. E depois convergir esses propósitos com seus colaboradores, com seus stakeholders, com todos aqueles que têm interface com a corporação. No sentido de que para eles exista sentido, falávamos disso há poucos instantes, que elas enxerguem esse propósito e entendam nele sentido, porque é assim que elas vão assimilar e interagir com ele da melhor maneira. Isso é fundamental. Agora, o propósito e a criação de sentido, ela não é uma solução mágica e insuscetível de falhas. Acontecerão algumas falhas no meio do caminho. Precisa também ter a consciência de que elas são inevitáveis e que, ocorrendo uma falha, ele precisa dar o melhor tratamento. O melhor tratamento é o tratamento convergente com os propósitos que ele estabeleceu. Eu vou dar um exemplo para que as coisas ganhem um pouco mais de concretude, não pareçam tão abstratas. Mas é muito interessante pensar numa corporação que tem como propósito a preservação do meio ambiente. Por exemplo, é possível estabelecer como propósito principal de uma corporação a formação de uma cadeia de economia verde, economia sustentável. Mas vamos imaginar que em um determinado problema aconteça de descarte inadequado que cause dano ao meio ambiente, que afeta essa corporação. Como ele vai lidar com isso? Como ele vai lidar? Ele vai fazer uma revisão do seu processo logístico de descarte? Ele vai estabelecer uma cadeia de logística reversa? Ou ele simplesmente vai modificar o local do descarte, pôr em outro local, mas se manter naquele mesmo problema? Então, um dos pontos principais é ter muito claro que os problemas vão acontecer e que na hora em que eles acontecerem, eles precisam ter um tratamento convergente com o propósito. E com a ética, né? Nossa, que rico essa sua fala, porque a gente entra até um pouquinho no aspecto de governança, no triple bottom line, né? No tripé da sustentabilidade, que você mencionou que não é só pelo lucro. Parecia antes, há um tempo atrás, quando a gente falava sobre isso, então você está falando que a empresa não tem que ter lucro. A empresa tem que ter lucro para sobreviver, né? Para a gente conseguir gerar um mundo sustentável. Mas não é só sobre o lucro, né? O tripé da sustentabilidade, ele traz o lucro, pessoas e o meio ambiente. Claro que cada empresa vai aí agir de acordo com até o nível que consegue, mas outra fala muito importante também que entra em consonância a isso sua, foi em relação ao propósito também não é o salvador de tudo, porque o propósito não é a mágica que vai fazer tudo acontecer de forma perfeita, mas tendo essa bússola, a gente sempre sabe para onde voltar. Então, aconteceu alguma coisa errada, tudo bem. O que a gente vai fazer sobre essa situação para a gente voltar para o nosso eixo? Só que para a gente também seguir o nosso propósito, a gente tem que ter aquela questão da ética,
para não desviar, como você usou o exemplo do tava descartando no local errado, então aqui deu um problema com a comunidade, por exemplo, então deixa eu descartar em outro local. Não, Não pode é ser uma falha assim. ética. Aquela alegoria da estrada e do propósito como destino final, ela é muito importante, porque a gente pode aplicar numa situação como essa, que alguém saia um pouco do caminho. Mas qual é depois a solução? É voltar para o mesmo caminho que se trilhava antes e não perder o destino final como rumo. Agora, eu vou para uma última pergunta que ela é muito intensa também, que une essa questão do ser humano, do próprio profissional que está ali e também do empresário, que é uma virtude que você considera inegociável para o empresário que deseja deixar um legado de integridade. Por conta do que a gente está falando exatamente agora, né? A pressão do mercado vai existir, seja de atingir um determinado resultado, enfim, pressões é o que mais acontece, né? Que faz com que aconteça aquele triângulo da fraude, inclusive. Mas qual que é a virtude que você coloca que é imprescindível? Olha, você deu um spoiler, porque para mim a maior virtude que a ética empresarial nos impõe é a integridade. Integridade tem tudo a ver com o que nós falamos aqui desde o começo, né, Isabelle? Veja bem, você se manter íntegro, se manter todo, se manter inteiro, de acordo e convergente com o propósito que foi estabelecido, com o compromisso integral de atingir aquele objetivo final, com o compromisso integral de trilhar esse caminho sem se desviar dele, para mim é a maior virtude que o empresário pode ter. Nossa, gente, que conversa incrível. A gente conseguiu reunir várias coisas e eu queria dar um desfecho. Na verdade, eu queria que você desse um desfecho de tudo isso que a gente está falando, porque falando no português claro, quando a gente fala sobre integridade, sobre ética e muitas vezes até mesmo sobre compliance, o pessoal vê isso como um bicho de sete cabeças. Como que a gente consegue ser íntegro? Como que a gente consegue ter resultado? Até onde isso é palpável? Até onde isso é possível? Como que você consegue levar essa integridade? Porque na minha cabeça, na sua cabeça, porque a gente convive com esse meio, a gente tenta levar isso para as pessoas, né? Então a gente vê quais ações que a gente tem que fazer, mas como que as pessoas podem perceber que, por exemplo, toda essa conversa que a gente teve não é um bicho de sete cabeças, são ações ou hábitos diários do dia a dia para se atingir nisso? Qual que é a sua fala final para você conseguir deixar para o Ah, pessoal nisso eu, todo? eu tenho três lições da história da humanidade que para mim norteiam muito e acho que respondem à sua provocação. Eu tenho uma visão de mundo ocidental posto assim em ordem cronológica como um mundo aristotélico cristão kantiano. E aí eu sempre colho. Quando eu não trago filosofia pra vocês, tá vendo? Filosofia não foge do canal, gente. Não, a filosofia não foge da vida, né? Exato, eu falo sobre. Então eu tenho três lições que eu acho que respondem bem a isso e que nos ajudam a nos manter íntegros se nós nos lembrarmos delas constantemente. Mas o Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele nos ensina a cuidar dos nossos pensamentos, porque se transformarão nos nossos atos, dos nossos hábitos, porque se transformarão nos nossos hábitos, dos nossos hábitos, porque vai definir a nossa personalidade, o nosso caráter, e isso vai determinar o nosso destino. Uhum. Então, essa lição de Aristóteles é fundamental. Mas a gente pode alinhar a ela uma lição muito simples de Jesus Cristo. Não faça ao outro o que você não quer que façam a você. Olha que simplicidade, mas olha como isso pode nos ajudar e é um instrumento poderoso. E por fim, lembrar também de Kant, quando ele disse: se não pode contar como fez, não faça. Então eu acho que Perfeito. se nós tivermos em mente sempre essas três lições, nós estaremos nos salvaguardando de nos desviarmos do caminho e trilharmos aí um rumo mais certo em relação aos nossos propósitos. Nossa, perfeito. Que conversa rica. Muito obrigada por ter Eu que aceito estar aqui com a agradeço. gente. Foi muito legal, eu gostei muito de participar. Obrigada mesmo de coração. Pessoal, eu vou deixar a rede social do Godofredo aqui embaixo e outras redes sociais respectivas dele. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e até a próxima. Tchau, pessoal.